Boa noite. Vamos começar mais essa live aqui então. Essa é a segunda live que eu faço então aqui no canal. A outra não deu muito certo, mas essa é a primeira live aqui. Estamos entrando ao vivo então no Instagram, no YouTube e no Facebook. O tema de hoje vai ser então sobre maconha, anomalias cognitivas. É o mesmo tema da live anterior. De novo, eu estou repassando então o conteúdo para fazer essa live de novo, porque a live anterior não ficou gravada. Inclusive a gente teve problemas com a própria gravação do YouTube. Então, novamente a mesma live, mas para quem é de primeira vez, para quem nunca viu, então seja muito bem-vindo. O tema dessa noite então vai ser maconha, anormalidades cognitivas. Bom, por que eu escolhi o tema maconha? Principalmente o nome de anormalidades cognitivas, né? Maconha, porque é uma decisão minha, pessoal, na verdade, de falar sobre esse assunto. É uma coisa que eu vejo que é necessário hoje em dia ser conversado, na verdade, né? Cada vez mais a gente tem mais pessoas sendo usuários de maconha, e eu não vejo nada de errado nisso, tá? Eu acho que todo mundo é livre, pode fazer o que bem quiser, o que bem desejar, mas eu não sou uma pessoa muito, vamos dizer assim, pró uso de maconha. Eu já fui usuário de maconha, já fui maconheiro, né? E hoje então eu estou vindo fazer aqui justamente o contrário que eu fiz na época. Na época eu incentivava as pessoas a fumar, e hoje eu venho aqui fazer então incentivar as pessoas a não fumarem e mostrar o porquê que eu venho incentivar então as pessoas a não usarem maconha. Eu já usei, eu sei como é que é, e então para mim é mais que claro que isso não é uma coisa legal, que é uma coisa que então eu sinto uma necessidade íntima de fazer uma propaganda não incentivando o uso da maconha. Bom, maconha, né, e anormalidades cognitivas. Mas por que anormalidades cognitivas? A ideia então da live hoje é falar sobre a anormalidade cognitivas, que é um artigo científico que está acessível na internet. Só as pessoas procurarem no Google que vão achar, mas eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? Para quem tiver curiosidade em poder ler e estudar o artigo, e para ver que tudo que eu vou falar aqui não é só simplesmente minha experiência ou só simplesmente vem de mim, mas na verdade eu estou procurando então um embasamento teórico científico no que eu vou falar. Claro que eu vou conversar agora aqui com vocês sobre a minha vivência em relação ao uso da maconha e o meu desincentivo, mas eu venho embasar também então a minha opinião em cima de artigo científico. Beleza? Se tiver alguém participando online agora, eu convido por gentileza então que façam as suas perguntas, que eu vou tentar responder ao longo da live então. Beleza. Vamos começar do princípio então, em relação a mim, como Lucas, não querendo ser mais usuário de maconha então. Eu comecei a usar maconha foi lá por volta de 2011, se eu não me engano. Foi quando eu comecei a conviver com alguns amigos, né, um grupo de amigos em Salvador. E lá então
por enquanto, até esse momento, eu não era fumante, na verdade. Eu só bebia. Eu não tinha uma vida ativa de maconha, né? Só um instantinho aqui. Eu não tinha essa vida de maconha ativa. Eu só fumava, na verdade, né? Então, eu só bebia cerveja nessa época. Então, a maconha eu comecei a experimentar quando eu comecei, foi justamente por esse vício de beber. Então eu comecei a conviver com pessoas que fumavam e bebiam, né? A gente sentava na roda de bar para conversar e alguns amigos meus, então eles fumavam e com isso eu acabei, vamos dizer assim, tendo essa proximidade das drogas, da maconha em si, que é a ideia da live hoje. Então eu comecei a fumar maconha e coisa e tal, foi uma coisa, não foi uma coisa imposta, foi uma coisa super tranquila, foi até uma curiosidade minha em querer começar a usar maconha, mas não foi uma coisa que alguém disse que eu tinha que fazer isso, não, foi curiosidade mesmo. E assim foi, então eu comecei a fumar maconha e coisa e tal, e hoje eu tenho noção de que se eu não tivesse tido contato com esses meus amigos e não fosse uma coisa assim que te estaria fácil acesso, né, disponível, e eu também na minha parte, Lucas, né, de me sentir meio deslocado por não fumar, talvez eu não teria começado a fumar maconha. Porque rola uma pressão social implícita, não é uma coisa assim que alguém te exige, mas tu fica meio que sendo diferentão da galera. Então, quando a gente quer, vamos dizer assim, tentar se sentir pertencente a um grupo, a gente acaba então se envolvendo nesses hábitos, né, do grupo. E foi isso que aconteceu comigo. Mas por que hoje eu tô aqui falando, fazendo então uma live, por que não é legal fumar maconha? Primeiro que eu senti na pele os efeitos de fumar maconha, apesar das pessoas falarem que não tem ressaca, né, que nem tu bebe, quando tu bebe tu tem uma ressaca de cerveja, tu fica com dor de cabeça, coisa e tal, e a maconha ela não tem isso. Mas eu acho que o efeito da maconha não é igual, mas é ruim também, porque tu acaba, vamos dizer assim, se aliviando com ela, usando isso como fuga, né? Como... Eu digo isso por mim mesmo, assim, uma dificuldade de lidar com a minha realidade, então era bom ficar chapado, porque era bom não pensar nos meus problemas, nas coisas que eu tinha que fazer. Era vamos dizer assim, uma libertação da minha responsabilidade. Pelo menos naquele instante que eu estava chapado. Só que isso não é efetivo, né? Porque para o efeito, tu volta ao teu estado original, né? Ou pelo menos aparentemente é o que eu achava, né? Até porque o artigo ele já vem aqui para mostrar que não é bem assim. E aí tu tem que encarar os problemas de novo. Sem contar que eu tenho diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Hoje eu acho que eu já consegui até superar a questão da hiperatividade, mas a questão do déficit de atenção é uma realidade para mim ainda. E eu vejo que o uso da maconha ele é uma coisa que agrava esse quadro, essa situação. Então, se eu já tenho déficit de atenção naturalmente, então a maconha ela piora esse quadro. E
é muito isso, assim, o déficit de atenção, um dos problemas do déficit de atenção é que tu não consegue gravar muitas coisas, né? Então, quando tu usa a maconha, é a mesma ideia, tu não consegue, tu tem uma dificuldade maior de gravar as coisas durante o período que tu está chapado. E isso fica evidente, assim, não precisa de nenhum artigo científico para eu mostrar isso, na verdade. É só perguntar para qualquer pessoa que fuma, para eles dizerem que realmente tem uma certa dificuldade de gravar as coisas quando tu tá sob o efeito da maconha. Mas que depois que passa o efeito, né, naquelas primeiras horas, aí tu volta ao normal. Então, se eu era uma pessoa já naturalmente que tinha déficit de atenção, já tinha um transtorno, né, de déficit de atenção, então a maconha ela piorava esse quadro. Ela fazia eu ter uma memória de trabalho mais volátil, né? Porque a maconha ela faz isso. A gente sente um relaxamento psicomotor, assim, né? A gente fica mais tranquilo, mas a memória de trabalho vai para o espaço. Ela fica saltitante, ela não fica, a gente não consegue reter a atenção, então. E aí, então, a questão da memória de trabalho, ela fica com déficit e a atenção fica com déficit também. Então, não vejo vantagem nenhuma. Até porque eu penso que a nossa, vamos dizer assim, a nossa fase evolutiva como ser humano, como animal, como ser, né, é essa questão da consciência, né, essa coisa que nos caracteriza diferentemente dos outros animais, ter consciência que a gente é consciente, né? Os animais não têm essa característica, eles não têm essa capacidade de saber que eles são conscientes, né? Estar consciente que ele é consciente. Então, essa é a nossa característica, assim como ser humano, e o uso da maconha, então, ela atrapalha esse estado de consciência, né? A gente estar mais consciente da nossa condição. Então, na minha opinião, o uso da maconha nesse sentido ele é muito ruim, porque ele atrapalha a nossa percepção da realidade. Se a gente não consegue, então, sustentar uma atenção durante um bom tempo, isso influencia diretamente a nossa capacidade perceptiva de estar consciente da realidade, já que isso é a nossa característica como ser humano. Boa noite, Dai. E então, a ideia de trazer o artigo, então, de trazer sobre anormalidades cognitivas, é justamente para falar dessa ideia. Mas eu vou falar um pouco sobre a minha ideia do que é o ser humano, para depois eu entrar, então, mais a fundo no artigo científico que eu trouxe então para falar sobre esse assunto de maconha. Eu parto do princípio que nós somos seres humanos. E qual é a função, então, né, do ser humano no planeta Terra, ou no mundo, no universo, no cosmos? Porque eu gosto muito de usar a ideia do estoicismo, que é uma escola de filosofia, que é o estoicismo ele trabalha que tudo tem uma função no universo. Então, se tudo tem uma função no universo, e nada é aleatório e desorganizado, mas tudo tem uma razão de ser que às vezes está para além da nossa capacidade de compreensão. Então, da mesma forma, o ser humano também tem a sua função, né? E isso é um tema até trabalhado dentro da própria filosofia. Por exemplo, né, tu pega lá o grupo dos animais. Porque é simples, vamos tentar diferenciar lá nós seres humanos dos animais. E como eu já falei a nossa grande característica que diferencia a gente dos animais
a gente humano, animal, como o restante dos outros animais, é essa nossa capacidade de estar consciente que a gente é consciente, né? A gente tem consciência que a gente é consciente. Além disso, a gente tem outras capacidades, outros atributos mentais que diferenciam a gente dos outros animais. Porque quando tu vai perguntar isso a uma pessoa que nunca parou para refletir, pelo menos, sobre essa ideia, tu pergunta assim, o que diferencia nós dos outros animais? A gente vive em sociedade. Tá, mas tu pega lá, os animais também vivem em bando, né? Então é uma certa sociedade daquela espécie. Mas os animais, eles não conseguem desenvolver afeto. Não é bem assim, né? Porque existe o afeto da mãe pro filho, aquela coisa de cuidar até a cria, né, desenvolver. Então, o que diferencia, né, a gente dos outros animais? Além, então, do ter consciência que a gente é consciente. Por exemplo, uma das coisas que o ser humano tem capacidade de fazer é a questão da linguagem complexa, tá? Os animais têm um tipo de linguagem rudimentar, né? Mas a linguagem do ser humano é uma linguagem complexa. E por que eu estou falando isso? Porque o ser humano também, diferentemente dos animais, ele tem a capacidade de pensar de forma abstrata. Então, se o ser humano ele consegue pensar de forma abstrata, e antes de eu falar da linguagem, eu vou explicar só um pouquinho o que é a capacidade de pensar de forma abstrata. Pensar de forma abstrata tu tem uma ideia. Vamos aqui para esse livro aqui. Tem esse livro. E aí, pensar de forma abstrata tu levar esse livro para a imaginação e conseguir separar as características desse livro. Por exemplo, ele é da cor vermelha, tá escrito, né, na capa dele, ele tem um desenho de livro que é uma marca. Então a gente consegue pensar de forma abstrata, pensar no livro e pensar nas características do livro. E isso é conseguir pensar de forma abstrata. Então, como a gente tem essa capacidade, e os animais eles também eles não conseguem pensar de forma abstrata, a nossa linguagem então fica mais complexa, diferente dos animais. Então, por exemplo, através da linguagem do ser humano, por ser mais complexa, a gente consegue então passar a experiência através da linguagem, que é uma coisa que os animais não conseguem fazer. Boa noite aí, gurizada. Por exemplo, eu consigo vir aqui, dar uma live, ter essa live aqui e contar a minha experiência sobre a maconha, então, né? E vocês, através do exercício de imaginação e abstração, vocês conseguem, então, vivenciar até alguma dessas coisas que eu vou contar, que eu vou explicar, que eu vou trazer da minha experiência. Porque isso é a nossa capacidade, então, de abstração, né? Como ser humano, é a coisa que... essa coisa da linguagem, né? A linguagem do ser humano, por ser uma linguagem complexa, a gente consegue, então, fazer essa transferência de experiência através da linguagem. Bom, só por isso já é muita coisa, porque quando a gente começa até a aprofundar em psicologia sobre desenvolvimento cognitivo, a gente vê lá que tem todo um processo lá, né, Piaget, né, de associação de ideias, e aí a gente vai aprendendo com a realidade. Sabendo disso tudo, isso é o que faz a gente ser um animal humano diferente do restante dos outros animais. Então isso é o que, vamos dizer assim, nos torna ser humano. E isso, essa coisa de ser humano, a gente tem então todas essas características das outras espécies, dos outros tipos de vidas que são mais rudimentar. Por exemplo, uma bactéria, a gente tem todas essas características
dessas outras formas de vida. Por exemplo, eu não sou uma bactéria, mas eu tenho várias células que têm características parecidas com a bactéria. Eu não sou uma vaca, mas eu tenho características que uma vaca tem, sabe? De procriar, de prole, coisa e tal. Eu tenho tudo isso. Além de todas essas características, eu tenho então essa coisa de saber, ter consciência que eu sou consciente, essa capacidade de abstração e linguagem complexa. E por que eu estou explicando tudo isso? Porque eu quero chegar aqui na ideia de nós, seres humanos, a nossa função evolutiva, então, dentro dessa condição, é esse desenvolvimento, então, dessa nossa capacidade mental. Então, não que os animais não tenham uma capacidade mental, mas é no nível muito mais rudimentar da coisa. Mas a gente, como ser humano, é muito mais prioritário essa característica. Então, qual é a nossa função dentro da nossa natureza como ser humano? É ser mais humano. E isso é a nossa função, é fazer coisas de ser humano. Por exemplo, eu quero ser rico. Tá, beleza, mas isso, quanto mais dinheiro tu tiver, não faz tu ser mais humano. Tu é só um ser humano com mais dinheiro, não mais humano. Eu quero ser famoso. Show de bola. Só vai ser mais conhecido pelas pessoas, mas isso também não te torna mais humano. Mas o que te torna mais humano, então? As características que só o ser humano tem. Por exemplo, o ser humano ele tem uma coisa chamada virtudes, que são a nossa capacidade de, por exemplo, de responsabilidade sobre a vida dos outros e a minha, liderança, lealdade. E isso são características, então, necessariamente dos seres humanos, assim, porque a gente consegue desenvolver essas capacidades. E essas capacidades, então, é o que nos tornam mais humanos. E não ter dinheiro, ser famoso. Porque se tu for pegar isso nos animais, eles vivem uma condição meio programada pela genética. E não uma coisa que é aperfeiçoada e melhorada e qualificado de um infinito, assim, basicamente, né? Ou pelo menos até o que eu entendo de o nosso nível evolutivo. Beleza, então a nossa função como ser humano é ser mais humano. E aí, por que eu estou falando todo esse papo aqui, né? E o que isso tem a ver com maconha? Se a nossa função, então, de ser humano é ser mais humano, tudo que a gente fizer que vai contra essa condição é ruim. Então, em essência, quando eu falo de usar maconha e ficar chapado e de curtir coisa e tal, e isso vai contra os meus atributos mentais, assim, né, os meus atributos psíquicos, que é uma característica do ser humano, então eu já estou indo contra essa natureza. Eu, na verdade, estou fazendo uma coisa que vai contra a natureza do ser humano. E eu não estou aqui querendo dizer que maconha é horrível, ninguém fuma mais. Não é, assim, eu sou o maior defensor da liberdade. Todo mundo é livre, pode fazer o que quiser. Mas toda ação tem toda ação tem um resultado, toda causa tem um efeito. Então, se tu decide fazer isso, os efeitos, né, do que tu está causando, é tu que tem que lidar. Então, ninguém é livre realmente, assim. A gente é livre dentro de um aquário, na verdade, né? Porque a liberdade, ela necessariamente implica em responsabilidade. Se a gente é livre para fazer o que quiser e não tem responsabilidade, necessariamente a gente vai fazer alguma coisa que vai dar na nossa cabeça em algum momento. Então, quando a gente usa maconha, então a gente está
fazendo alguma coisa de forma até meio inconsequente, né? Como diz Platão, o maior problema do mundo é a ignorância. Se a gente usa a maconha por ignorância, eu acho até que é questão do nível evolutivo da pessoa. Mas se a pessoa já não está mais na ignorância, ela começa a entender já mais coisas mais sérias e ela ainda insiste nessa ideia, então ela decididamente ela está querendo fazer a coisa errada. E qual seria então esse referencial maior então de ser humano? Eu penso assim, qual é o melhor lugar então, né, dentro dessa característica de ser humano nosso que a gente pode chegar? Eu penso que sempre eu tenho um ideal, né? Um ideal que serve como referência para me alcançar. E qual seria então o ideal do ser humano? Seria o ser humano perfeito? Seria o ser humano perfeito de todas as suas capacidades? Um ser humano não falho? Eu acho que isso é um ideal bem audacioso, assim, né? Mas, quem sabe possível. Mas eu acho que já é uma boa referência para a gente entender qual é a direção que a gente precisa ir dentro dessa nossa característica como ser humano. Bom, dito tudo isso, toda essa introdução sobre o que é o ser humano, as virtudes, nosso ideal como ser humano e esse, vamos dizer assim, a nossa função como ser humano é ser mais humano, né? Então eu vou entrar agora na questão do artigo, na questão do anomalias cognitivas, tá? E como eu disse, eu já até fiz essa live anteriormente como teste, na verdade, né? Eu espero que essa live agora seja uma coisa mais oficial. E eu já falei já sobre esse artigo, mas vamos passar ele tudo de novo aqui. Mas tem algumas coisas assim no artigo que é muito importante, que é o que eu vou fazer questão assim de evidenciar no artigo, então. Bom, primeira coisa no artigo, ele é um artigo, deixa eu ver se eu acho a data aqui, de maio de 2010, tá? Ele não é nenhum artigo novo, mas ele é útil ainda. E ele foi feito então por dois pesquisadores, Nadia Solowick e Nicole Pesa. Eu não sei se estou falando o nome certo, porque é estranho de ler esse nome. E esse artigo, então, foi um artigo que foi uma revisão bibliográfica, então, de um banco de dados com vários artigos científicos, chamado Web of Science. Então, essas duas pessoas fizeram uma revisão bibliográfica de janeiro de 2007 até fevereiro de 2010. O artigo, então, foi uma revisão bibliográfica num período de, basicamente, 3 anos de revisões bibliográficas para a construção desse artigo. Eu acho, só por isso, ele é uma forte opinião vamos dizer assim, pelo nível de profundidade que esses dois autores tiveram para, vamos dizer assim, construir esse artigo aqui. Tá? E, bom, primeira parte ele fala então dos efeitos agudos na cognição humana, né? E ele fala aqui que a intoxicação de cannabis, né, induz as distorções perceptuais e prejudica a memória e a concentração. Então, isso não é nenhuma novidade para quem já fumou. É óbvio que há uma distorção perceptual, de percepção, né, e prejudica a memória e a concentração. Sim. Na verdade, eu até acho que as pessoas fumam por causa desse efeito. Mas uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui é que essa coisa de distorção da percepção é uma coisa meio séria, assim.
Porque depois que tu começa a virar, vamos dizer assim, um usuário contínuo, né, um maconheiro, em outras palavras, tu começa a viver então com essa percepção distorcida. E olha o que eu tô falando aqui. Tu começa a viver com uma percepção da realidade de forma distorcida. Então tudo que tu começar a perceber vai ser meio enviesado. Não vai ser uma representação, vamos dizer assim, fiel da realidade. E quando eu falo isso no sentido de percepção, eu digo até na percepção de si mesmo. De ti mesmo com as tuas sensações corporais, emocionais. Isso também fica prejudicado. Não é a percepção de um mundo, de ver o mundo lá fora. Isso é a parte fácil. Agora, a percepção de ti mesmo, de quem tu se sente como tu é como pessoa. Beleza, então ele fala aqui que prejudica o uso contínuo, né, as tarefas de atenção, atenção seletiva, focada, dividida e assim também na memória sensorial. Mas isso tudo aqui que ele está comentando, essas coisas que prejudica, é durante o efeito, então, o efeito agudo, né, como diz aqui, quando está sob efeito, quando está assim, na chapadeira da coisa, né? Beleza. Aqui ele fala que também a memória operacional, verbal e distração e fluência verbal também são prejudicadas durante o efeito, né? Durante o efeito da droga em si, né? E prejudica a memória operacional. E operacional é aquela coisa de eu conseguir pegar o mouse sem ver. Isso tudo fica prejudicado. E depois a galera vem me dizer que tá tudo bem fumar maconha e dirigir. Bom, essas são as consequências de curto prazo, segundo o artigo aqui. E até eles comentam aqui no artigo, que eu achei bem interessante, que um dos efeitos da maconha durante o efeito, né, a chapadeira, é que ele é ansiogênico ou ansiolítico. Que as pessoas então relatam que elas não têm mais sensação ou minimizam as sensações de ansiedade, né? E isso sim, é isso aí mesmo. Eu fumava por causa disso. Eu fumava porque eu me sentia ansioso e aí quando eu fumava eu conseguia relaxar, ficar mais tranquilo, conseguia ficar de boas, né? Sim, mas daí é aquela coisa assim. Mas a custo de quê, né? A custo de estar drogado, então, de não perceber a realidade como ela é. É isso, então? Eu escolhi isso para minha vida? Na época que eu fumava, eu não tinha consciência dessas coisas. Eu simplesmente fumava e pronto, assim. Hoje eu entendo que na época eu tinha muita dificuldade emocional mesmo com a minha vida, assim. Eu não entendia como a vida funcionava. Eu achava o mundo muito injusto. E hoje eu vejo assim que a maior parte desse meu problema era, na verdade, uma questão de autoestima, né? Alguns problemas, tipo, eu não conseguia ter tanto sucesso com a mulherada como eu gostaria de ter. Então eu enchia muita cara, eu ficava chapado para tentar, vamos dizer assim, tampar esse buraco. Depois, mais tarde, que eu fui começar a fazer terapia, eu consegui resolver esse tipo de problema. E até consegui ter uma vida mais ativa nesse sentido. Só que o meio de fuga que eu usava para esse tipo de conflito interno em mim era a maconha. E é aquela coisa, enquanto a gente está chapado, a gente não resolve nada, a gente só fica lá sob o efeito da coisa. E quando passa o efeito, a gente volta com os mesmos problemas. Então, o que ajuda a gente nesse sentido não é fumar maconha, é procurar entender o porquê que a gente tem esse problema, qual é essa nossa dificuldade.
eu vejo que depois que eu comecei a ter uma vida, vamos dizer assim, sexual mais ativa, muita coisa melhorou na minha vida. Até a questão de autoestima no sentido de eu me sentir mais capaz de mim mesmo, de até me sentir desejado pelas mulheres nesse sentido. Isso tudo eu consegui experimentar na minha vida. Não que eu fosse garanhão, pegador, mas é a questão de autoestima, sabe? De saber que, sim, não é todas as mulheres do universo que gostam de mim, mas sempre tem, né? Se a gente procurar, a gente acha alguém que tá achando a gente, sei lá, bonito e tá a fim de ficar com a gente. Isso é bom no sentido da autoestima. Então, fumar maconha não resolve esse problema, ele só adia, empurra com a barriga. Beleza, aí a segunda parte aqui então do artigo, ele fala sobre então os efeitos a longo prazo. E aí ele entra então em alguns tópicos, ele divide sobre atenção, inibição, deixa eu ver aqui a outra, memória operacional, função executiva, memória verbal e outras funções cognitivas. Bom, enfim. Mas vamos lá, atenção. Primeiro ele fala que a atenção para todo mundo fica a atenção no uso quando está chapado fica prejudicada. Mas aí o artigo aqui então ele fala sobre a seguinte coisa, que o uso de maconha, essa questão da atenção, ela fica prejudicada no uso, e depois de parar de usar maconha, isso meio que passa. Mas isso é uma percepção que eu tinha, pelo menos, que depois que parava de fumar, não acontecia mais nada. Mas aqui o artigo ele vem para desenganar essa minha ideia torta que eu tinha. E ele traz uma coisa bem interessante assim, que as pessoas que começaram a fazer o uso mais tarde da maconha até conseguiam então recuperar a capacidade de atenção que elas tinham. Mas isso não é 100% dos casos. Isso é algumas pessoas conseguiam voltar então à capacidade normal que eles tinham. O que ficou registrado é que algumas pessoas elas não conseguiram recuperar 100% dessa capacidade de atenção. Isso ficava prejudicado. E que às vezes isso só conseguia se recuperar 28 dias de abstinência da maconha. Quando tu conseguia assim, tirar, desintoxicar a maior parte da maconha. Só que isso também não é 100% dos casos. Que em alguns casos a pessoa não recupera e fica com uma atenção prejudicada de forma definitiva. É uma coisa mais leve, mas definitiva. E ele fala aqui que pelos aparelhos, eles conseguem ver que a pessoa consegue, às vezes, ter a mesma capacidade de atenção, mas o cérebro em si, ele exige um esforço maior. E no caso de quem começou então a usar maconha quando mais novo, por volta dos 15 anos, ele diz que aqui então nesse caso são as pessoas mais prejudicadas, porque é justamente na fase do desenvolvimento neural do ser humano, que é ali dos 12 anos para frente, né? Quer dizer, vai desenvolvendo sempre, mas tem uma fase ali quando a gente é adolescente, a gente quer experimentar o mundo. Essas pessoas que começaram a fumar maconha antes dos 15 anos, e depois aqui ele fala antes dos 16 anos, essas pessoas, então elas têm um desenvolvimento de atenção prejudicado. E normalmente isso esse déficit de atenção ele fica de forma definitiva. E isso é uma coisa isso era uma novidade para mim. Eu não imaginava que a galera nova que fumasse maconha ia ter problema de déficit de atenção, né? Ou pelo menos um nível de déficit de atenção por causa do uso de maconha, o uso contínuo de maconha.
Aí vocês vão perguntar, mas tu fumava maconha antes dos 16? Não. Eu comecei a fumar depois dos 21 anos de idade. E 21 anos de idade já tá muita coisa resolvida na minha cabeça. Que é justamente a fase que eles falam sobre que então esse não é tão prejudicado assim depois de um período de abstinência e coisa e tal. Então, essa galera que começa a fumar muito cedo, isso é muito sério. Inibição, aqui é a segunda parte. Então, essa parte de inibição aqui, ele fala que a gente então fica mais inibido no sentido de respostas então corporais, né? A gente não tem no convívio social a gente não tem a mesma resposta, na verdade. A gente, se ter uma atitude mais ofensiva, mais agressiva nesse sentido, então a maconha ela tem essa inibição. Bom, 3. Memória operacional. E vamos ver aqui. Que prejudica então as informações temporárias no cérebro, né, memória de trabalho. E aqui ele fala, sendo então um componente-chave das funções executivas da cognição. Então, tarefas de função executiva estavam prejudicadas no uso agudo e crônico de cannabis. E ele fala que os prejuízos, então, na memória operacional, visoespacial. Então, essa coisa de a gente ter noção de espaço, isso fica prejudicado. Por causa esse problema do uso contínuo da maconha na questão da memória de trabalho. Porque é na memória de trabalho que a gente está consciente da realidade aqui. Então, a nossa capacidade espacial fica prejudicada. E o esquema de isso ser ruim é o mesmo esquema que eu estava explicando antes. A galera mais velha, às vezes tem déficit nesse sentido, às vezes consegue recuperar 100%, às vezes recupera aparentemente 100%, mas o cérebro tem um esforço maior. E a galera que começou a fumar antes dos 16 anos, então, tem a tendência então de não conseguir desenvolver uma capacidade boa, natural, da média das pessoas, e fica prejudicado. E aí ele entra aqui, memória verbal então, né, e outros processos de memória. E aí aqui ele está falando na memória verbal, na memória então da capacidade da pessoa de aprender coisas novas. E aqui ele fala então que a pessoa, os testes, né, que eles pegaram as pessoas usando sob efeito da maconha, sem efeito e coisa e tal, isso tudo deu ruim. No mesmo esquema, né, a galera 16 anos mais prejudicada, a galera mais velha menos prejudicada, mas que a capacidade de aprendizagem fica deficiente nesse sentido. Então, nossa, isso vai exatamente contra o que eu estava falando antes, que era a questão da nossa função evolutiva, nossa fase evolutiva como ser humano, que é, vamos dizer assim, aprimorar as nossas capacidades, né, e as nossas virtudes. Isso tudo depende da nossa capacidade mental. Então, se a gente começa a usar alguma coisa que vai contra o aprendizado de algo novo, então isso é muito ruim, na verdade. E eu vou te falar, assim, até por experiência pessoal mesmo, quando eu fumava maconha, eu lembro que eu tinha uma certa dificuldade de gravar coisas rápidas, assim, tipo, por exemplo, gravar um número de telefone. E eu atribuía essa minha dificuldade, como se fosse um problema do meu TDAH, né, meu transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E não com o uso da maconha, que eu realmente acreditava que eu parava de fumar, o efeito passava e tudo voltava ao normal. Mas daí, o que aconteceu? Eu parei de fumar maconha, teve uma época que eu parei de fumar maconha,
para começar a fazer o uso de Ritalina, que daí eu descobri que eu era TDAH e coisa e tal. Então eu fiquei tipo assim uns 3 meses sem fumar. E uma coisa que eu percebi é que uma vez aconteceu que eu li o telefone de uma pessoa, eu não lembro agora a situação, eu li o telefone da pessoa uma vez só. E depois falei eu não lembro pra quem, o telefone. Isso num dia. E aí no dia seguinte, alguém me perguntou o telefone lá que tinha que ter anotado. E aí eu lembrei o telefone, assim, eu só precisei ler uma vez. Aí eu fiquei pensando assim, nossa, ué, como eu consegui fazer isso? Eu não conseguia fazer isso. Então ali naquele momento que eu me dei conta, assim, o quanto é ruim a maconha. E eu não precisei ler artigo nenhum. Na verdade eu li esse artigo faz esses dias. Isso aconteceu há, sei lá, uns 5 anos atrás. E ali eu me dei conta como a maconha, então, é ruim. Que ela realmente ela prejudica a memória nesse sentido. Porque eu lembro que acho que quem comentou sobre isso foi o psiquiatra. Na época eu comecei a fazer uso de Ritalina. Ele falou assim, tu vai ter que parar de fumar maconha para começar a usar a Ritalina, pra gente ver uma resposta, né, do teu corpo, como é que vai ser. E realmente isso fez muita diferença, assim. Até especialmente no meu caso TDAH, o uso de Ritalina e a abstinência da maconha, nossa, transformou a minha capacidade de memorizar as coisas. Beleza? Então o artigo ele fala aqui, vamos ver aqui. O processamento alterado das emoções. Ah, sim. Isso é a última parte aqui, então. O processamento alterado das emoções pode provocar dificuldade para a comunicação eficaz e para a tomada de decisão, especialmente a inibição do símbolo de respostas emocionais inapropriadas torna-se problemática. E isso, eu lembro que eu até não entendi a palavra símbolo, eu dei uma pesquisa na internet. Símbolo seria então assim, um conjunto de, conjunto de emoções, um cinto de emoções, como uma tradução mais literal. E o artigo ele fala então que as pessoas que fumam maconha têm uma tendência então de ter uma resposta emocional inapropriada. E ela não está falando assim, nossa, uma resposta emocional horrível ou agressiva, mas que tem uma tendência de desenvolver então uma resposta emocional inapropriada. E uma coisa eu percebo assim, até por experiência pessoal mesmo, é que eu tinha muito momentos de raiva, assim, de ficar muito bravo, assim, 100% pistola da cara, assim, E isso é uma coisa que eu não associava à maconha. Depois de um tempo que eu parei de fumar, coisa e tal, eu vejo que eu ainda tenho esse comportamento, mas ele não é tão evidente assim. E eu não sei te dizer exatamente que se é eu que mudei ou se é o uso da maconha, mas são fatos assim. Na época eu fumava maconha, eu tinha rompantes então muito maiores assim. E hoje isso é muito mais isso é bem melhor administrado assim, esse meu mundo emocional, na verdade. Beleza, aí eu vou para a conclusão aqui. O uso de longo prazo da cannabis resulta em déficit cognitivo, que demonstram aumentar a função de frequência, duração, dose e idade de início da utilização de cannabis. Então, na conclusão aqui é batata. Sim, déficit cognitivo. E aí quando a gente fala o uso prolongado, o uso a longo prazo, que isso varia conforme então a frequência, a duração, dose e idade de início. Que isso sim traz déficit cognitivo, artigo científico, ponto final.
não tem como, não há, sabe, contra fatos não há argumento. É isso, assim. Se prejudica? Não, sim, prejudica, é ponto final. E isso eu acho muito sério, assim, porque é exatamente o que eu estava falando lá do início. Lá. Por que eu vou usar uma coisa que vai contra a minha natureza, né? A minha natureza de ser, né? Se a função minha agora é ser mais humano, então por que eu vou usar uma coisa que me torna menos capacitado em ser humano? O sistema canabinoide parece estar inequivocamente envolvido, tanto direto quanto indireto, nos déficits cognitivos. Há algumas evidências de alterações cerebrais estruturais nos usuários pesados a longo prazo de cannabis. E nossa, isso é sério. Então, vou repetir o óbvio aqui. Sim, até alterações cerebrais na estrutura do cérebro, na parte física do cérebro. A gente consegue ter, então, problemas relacionados a isso. Bom, e esse foi então o artigo científico. Falei sobre essas ideias, então, qual é o problema das anomalias cognitivas que o uso da cannabis ela pode trazer, né, o uso da maconha, e por que é ruim. E eu quero fechar então essa live de hoje falando que eu ainda vou fazer mais vídeos, então, falando sobre o uso de maconha. Quando eu decidi fazer essa live aqui, na verdade, quando eu decidi fazer lives sobre maconha para desincentivar o uso da maconha, eu pesquisei na internet, coisa e tal, sobre como é que funciona, e quais são as causas que a maconha ela traz assim de ruim pra gente, né, como ser humano. E ele trouxe uma série de problemas, e aí problema por problema eu baixei um artigo científico relacionado a esse problema. Então até esse movimento meu aqui é um exercício de autoconscientização, na verdade, né? Um exercício de eu estar consciente de que não dá mais, assim, não dá mais pra mim nem querer ficar pensando, não, uma vezinha, não dá. O negócio não é bom e o que não presta mesmo, e a gente tem que abrir mão disso, então. Eu tenho a pretensão, então, de trazer mais artigos científicos. Esse vai ser o primeiro artigo científico, então, que eu trouxe aqui para o canal Embriares. Eu espero que as pessoas que assistirem as lives, então, que elas comentem, por gentileza, que vocês se inscrevam no canal e deixem os seus comentários sobre isso, porque eu vejo que os poucos vídeos que eu já postei aqui no canal, falando sobre o uso da maconha, os problemas, mas não trazendo nenhum artigo científico, mas só trazendo a minha vivência pessoal, já foram bem bons, assim. As pessoas assistem e comentam e agradecem. Nem todo mundo aceita isso, mas eu vejo que as pessoas que dão um feedback positivo, elas ficam muito agradecidas, assim. E é isso que me motiva aqui, tá aqui no vídeo falando essas coisas, porque esse feedback positivo que as pessoas me trazem, mesmo que eu tiver que ler 10 comentários ruins, mais uma pessoa falando que, pô, que bom que tu me ajudou, pessoas já vieram conversar comigo no chat já, me agradecendo, contando a vida deles, que escutar um vídeo desse é muito bom. Então é isso, a minha ideia é essa, assim, eu quero ajudar as pessoas. E se as pessoas não querem parar de fumar maconha,
tá tudo certo. Tá tudo certo. Talvez assistir um vídeo desses te ajude a mudar de ideia, mas não tem obrigação nenhuma. A gente tem que ser responsável pela gente mesmo. Mas, na minha opinião, isso não é o mais inteligente a se fazer. Beleza? Então, essa foi a live de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. E um abração, então. Até a próxima. Por favor, curtem o canal, comentem, compartilhem esse vídeo. Curtem o vídeo, né? Se inscrevam no canal, ativem o sininho. E é isso. Valeu, até a próxima.